por estar aqui concedendo pra gente essa entrevista. Mais uma vez, nós temos um programa de futebol chamado Clube IFC, onde a nossa intenção é dar espaço para o torcedor, é dar espaço para o jogador, é dar espaço para o ex-jogador também, que é muito importante para nós, para os torcedores, para os fãs dos jogadores, enfim, geral. E uma das coisas que me chamou a atenção, na verdade, e que vem me chamando a atenção, uma das perguntas que eu até formulei ali, é sobre essa questão do clube pequeno, entre aspas, claro. Você passou por Santos, Grêmio e se destacou também no São Caetano, que é tido como um clube pequeno no Brasil, né? Hoje o São Caetano está na A2 do Paulista e na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Falta espaço para o clube tido como pequeno tá ali, ter o espaço dele se fixar, investimento? O que falta para esses clubes terem o lugar deles realmente? Bom, primeiramente, boa noite, prazer falar com vocês. Antes de tudo isso, antes de eu chegar em time grande, eu passei também por um time pequeno que foi o Juventus, né? Tive a base toda, então foram 12 anos de Juventus, onde a gente sabe como que é a dificuldade, né, de jogar em um time que não tem uma estrutura como um time grande, de não ter toda essa facilidade, né? E eu acho que a única diferença do time grande para o time pequeno, entre aspas, é a organização, né? A partir do momento que a equipe se organiza, né, se planeja, eu acho que ela tem todo o caminho para ter o sucesso. Prova disso foi o Ituano, né? 2 vezes bateu na porta para cair, se reestruturou com o Juninho, manteve o Doriva e hoje está numa final de Campeonato Paulista, como na minha época no São Caetano. O São Caetano tinha um dos melhores times que o São Caetano fez foi em 2004, quando foi campeão paulista. E a gente só não foi campeão brasileiro pela fatalidade de ter perdido o Serginho naquele jogo contra o São Paulo. Era um clube que era organizado, que tinha um planejamento, que não fazia 60 contratações de jogador só para ver o custo de dinheiro. Não, faziam 20 jogadores, 25 jogadores, mas 25 jogadores realmente de alta qualidade. Então a única diferença de time pequeno é essa, cara. Se você souber organizar, é claro que o dinheiro é muito menor, mas se você planejar e organizar, hoje a gente teve o exemplo aí, né? O Atlético de Madrid tirou o poderoso Barcelona. E se você ver, não tem nada demais. É mais a disposição dos jogadores mesmo e a organização de um time que algum tempo atrás estava falido, né? O Atlético de Madrid. Hoje está recuperando. Hoje também no futebol nacional nós temos a movimentação dos jogadores aí, dos atletas, Rogério Ceni, Paulo André, Alex, etc. Com bom senso. Como que o Anderson Lima, ex-jogador que passou por vários perrengues no futebol, que a gente sabe que é assim, vê o bom senso? O que eles podem mudar no futebol ou não podem mudar no futebol, na verdade? Cara, eu vejo com bons olhos. A gente vê que hoje está muito mais forte do que antigamente, né? Antigamente a gente ligava para os clubes, pô, vamos fazer greve. Não. Como que eu vou fazer greve aqui? Eu estou recebendo em dia. Pô, eu não posso me queimar aqui, né? Então os jogadores ficavam meio assim. Hoje não. Hoje você vê a maioria dos jogadores de time grande, que a gente sabe que recebem em dia, teoricamente em dia, e que estão dando a cara para bater. Se vai dar certo, não sei. Eu acredito que não dê. Acredito que não vai dar em nada isso. Acho que foi legal, está sendo muito importante, mas a gente sabe que o futebol, o que acontece nos bastidores é muito mais forte do que, infelizmente, os jogadores. Se os jogadores fossem muito mais unidos, tá no começo, mas a hora que fortalecer, porque quem faz o espetáculo são os atletas, né? Então se os atletas se unirem mesmo com força, tenho certeza que pode mudar, mas hoje eu não vejo perspectiva nenhuma. Anderson, a minha primeira pergunta para você é o seguinte: você mencionou que você passou pelo Juventus, né, que foi sua base, você também passou por Guarani, passou por São Paulo, Grêmio, teve uma passagem no Japão, no Niigata, né? E assim, dentre todos os clubes que você passou, o Santos é aquele que você considera a sua casa, aquele que você mais se identificou, ou tem algum outro que divide esse posto com o Santos? Pô, cara, o Santos para mim foi meu início em time grande, né? Agradeço muito, tenho muito carinho pelas pessoas que me acolheram, mas realmente, assim, eu gosto muito do Santos, mas uma equipe que eu me identifiquei muito e que eu gosto, infelizmente eu não posso estar diretamente lá ligado, é o Grêmio, né? Até porque foi minha melhor fase como atleta profissional. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer que no Santos foi altos e baixos, eu passei momentos bons, mas não foi igual o Grêmio, né? O Grêmio eu vivi 4 anos lá, mas 4 anos muito bem, né? Eu
eu cheguei no Grêmio mais maduro, eu cheguei mais experiente, cheguei no auge da minha carreira. Então, o Grêmio para mim foi uma equipe que eu tenho tenho carinho por todas as equipes que eu joguei, mas o Grêmio eu acho que é um clube assim que hoje eu olho assim e torço. Hoje eu vejo que eu vejo como um torcedor. Isso é legal. Né? O Santos eu acompanho, eu gosto do Santos, mas o Grêmio é minha segunda casa. O Anderson Lima é de São Paulo e gosta de um time gaúcho, mas não virou gaúcho. Não virei gaúcho, não. Longe disso. Sou paulistano de coração e eu acho que a única diferença do povo gaúcho é resgatar o ídolo. O que o Felipe está fazendo hoje aqui, tentando resgatar os ex-atletas, como vocês também falaram. Recuperar, porque tem muitos atletas passando dificuldade, tem muitos atletas que hoje, se você olhar na rua, ninguém conhece, ninguém sabe, né, quem é. Pô, e pode ter sido um craque, pode ter sido um campeão do mundo, mas ninguém conhece. E o Sul tem essa diferença, eles valorizam os ex-atletas. Né? Você vê a inauguração do Beira-Rio, você vê do Olímpico, da nova arena do Grêmio, os caras fazem uma coisa para os ex-atletas que é impressionante. Então, essa é a diferença do povo gaúcho. Mas a gente espera que São Paulo também possa reviver, né? Porque os grandes clubes até dão importância para os ex-atletas, mas teria que ser muito mais. Bom, Anderson, quando nós fomos avisados, né, sobre a sua presença nesse evento, né, nessa edição do Ídolos Eternos, logo eu pensei, esse bate a falta pra caramba, mano. Esse fundamento do futebol me fascina bastante. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Você que foi um grande batedor de falta, você citou o Grêmio. Eu lembro de vários gols de falta de você, principalmente no Grêmio e no Santos. Você é um cara que batia pela direita, sabia bater forte, sabia colocar aquela curva. E esse é um fundamento que não tem. Parece que está diminuindo no futebol, né? Por exemplo, a seleção brasileira não tem um cobrador de falta como tinha antigamente. Você acha que é mais dom? Ou você acha que é treinamento, ou você acha que é metade? O que você acha o que faz o cara se tornar um cobrador de falta? Obrigado pelo elogio. Cara, futebol em todos os setores é treinamento, você tem que se aperfeiçoar, né? Tudo aquilo que você faz. E eu, desde lá do Juventus, eu procurava me aperfeiçoar, né? Eu não nasci já sabendo das coisas, né? Eu tinha o dom, tem um treinador que tinha na base do Juventus, que ele fazia um trabalho técnico que era impressionante. E isso eu fui vendo que poderia dar certo, então comecei lá atrás. E hoje em dia o jogador é muito preguiçoso, hoje em dia o atleta, eu falo isso porque eu trabalho hoje como auxiliar técnico, hoje em dia o atleta ganha muito mais, só que é muito mais preguiçoso, ele não vê a hora de ir embora para casa. Não sei qual que é o medo dele, né? Mas ele não vê a hora de ir embora para casa. Eu não, acabava o treino e ficava mais 1 hora treinando. Eu não tinha treino às vezes de manhã, eu ia lá só para bater falta no Grêmio. Só que é o seguinte, eu estava preparado, saía a falta perto da área, ninguém encostava. E eu sabia, porque eu estava tão confiante, porque era tanto treinamento, que eu chegava ali, porra, para mim era fácil. É como uma pessoa vai fazer uma prova, se o cara estudar muito, o cara vai chegar na prova, ele não vai ficar com medo, ele vai lá, vai fazer, e é isso que acontecia comigo. Eu chegava lá dentro de campo, saía uma foto e falava assim, é gol, porque eu já estava treinado para isso, né? Então, acho que é o treinamento, cara. O treinamento eu acho que é o fundamental. Você tocou num assunto que a gente discute muito no programa, que é essa questão do jogador de hoje. O jogador de hoje ele tá preocupado se ele tá com um carro bacana, se ele tá com um cabelo bacana, se ele tá com a chuteira bacana. E às vezes ele esquece do principal, que é o dentro de campo, que é onde encanta. Nós somos torcedores, nós gostamos do futebol bonito, do futebol, da falta bem batida do Anderson, da brincadeira bacana do Vampeta, dos gols bonitos do Amoroso, enfim, desses jogadores que fizeram a história. Falta hoje para o jogador aquela coisa de eu tô aqui para jogar bola e não para ser simplesmente só, entre aspas, estrelinha, mídia. Falta isso, falta o jogador incorporar o jogador de futebol realmente. Isso já vem da base, né? Porque é na base que os caras têm que cortar. Só que na base, hoje você tem jogador de base de 14 anos que ganha mais do que quem foi profissional atrás. Hoje o jogador da base ganha 30 mil, você vai no Santos, pô. Então se você começar a cortar algumas manias desses atletas, aí dá uma confusão danada.
Então ele já vem pro profissional já com aquela, como que eu posso dizer? Com aquela marra. Já com aquela marra, porque ninguém cortou lá embaixo. Quando ninguém corta lá embaixo, chega aqui no profissional, é difícil de você tirar. E realmente, hoje os jogadores eles querem estar com o cabelo bem cortado, a barba bem feita. Mas é o mundo, né? Não adianta. Vai passando o tempo, as pessoas vão modificando, o futebol vai mudando. Mas a gente, como eu trabalho como futebol hoje, então a gente educa, né? A gente tem que educar o atleta para que quando ele chega no profissional ele não tenha problemas. Né? Antigamente, para mim subir profissional, eu tinha que lutar pra caramba. Eu tinha que roer o osso. E eu tinha que abaixar a cabeça quando um jogador mais velho me dava uma dura. Hoje não, você vai dar uma dura no moleque, o moleque quer brigar com o cara mais velho. Então é esse vício que ele vem lá de baixo, né? Regalia que já vem. As regalias que vem lá de baixo. Por isso que a maioria dos jogadores, vários jogadores que na base eram, taxados como craque, chegou no profissional não deu em nada. Hoje você tá aonde? Então, atualmente a gente está desempregado, né? Mas eu trabalho com o Jorginho. Tá indo pro 5º ano, a gente passou pelo Goiás, pela Ponte Preta, pela Portuguesa, quando a Portuguesa subiu e foi campeão brasileiro. A gente passou pelo Atlético Paranaense, Bahia e o último clube foi o Náutico. E agora a gente está esperando aí uma oportunidade e tenho certeza que logo vai aparecer. Na sua época de jogador, quando você se preparava para os jogos, você era relacionado, tinha alguma equipe especial que você falava assim, hoje eu vou detonar porque é a equipe que você gostava de ir pra cima, de bater, de arrepiar? Eu vou ser intrometido, mas ele vai falar que é o Inter, pô. Pô, você tá de brincadeira, meu. Não, eu vou pelo contrário. Equipes, né, Não, pelo contrário. Eu gostava de jogar pra caralho contra o Corinthians. Eu sabia, mano, eu sabia. Só, cara. Por quê? Porque eu, quando criança, era corintiano. Eu cabulava a aula pra ir pra ver o jogo do Corinthians com meu amigo. Pô, a gente saía da escola, vamos entrar aqui, tem um jogo do Corinthians, vamos embora. Então quando eu comecei a ser profissional, eu tirei um pouco esse lado torcedor. Né? Só que eu queria jogar pra caramba contra o Corinthians, por quê? Pô, será que um dia os caras vão me contratar, né? Eu saí de uma concentração do Juventus porque o presidente não quis me vender pro Corinthians na época. Aí eu fiquei maluco, abandonei a concentração e queria ir embora porque ele não tinha me vendido. Mas contra o Corinthians, graças a Deus, eu sempre fiz bons jogos e infelizmente eu não pude vestir a camisa, mas tá bom demais. Tá aí. Anderson Lima, obrigado mais uma vez. Vai lá jogar, bom jogo pra você. Obrigado pela atenção. Clube FC, manda um abraço pra galera aí que tá ouvindo a gente. Pô, legal, cara. Foi um prazer participar. Espero que logo vocês, né, estejam com um programa aí com muito mais visibilidade, né? E um abraço a todos do Clube FC aí, tá? Valeu, Anderson. Obrigadão. Valeu? Valeu, obrigadão. Valeu, mano. Satisfação. Valeu, vai. Valeu. Vocês vão ficar